E aí, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Maravilha e vamos lá, né? Vamos comentar sobre o tema de redação do Enem 2020 que aconteceu ontem, domingo. Lembrando que ainda temos a edição digital no final do mês, início de fevereiro, e nos dias 23 e 24, uma terceira aplicação da prova para aqueles alunos que estavam com Covid na primeira aplicação e também especial para a região do Amazonas, tá? Em que o estado não aplicou a prova nesse final de semana. Então tem aí mais um tempinho para vocês praticarem, fazerem exercícios e escrever redações. Então vem comigo, olha só. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aqui nós temos a frase principal, tínhamos lá textos de apoio em relação à palavra estigma, doenças mentais e dados estatísticos sobre algumas dessas doenças. Então qual é o primeiro cuidado? Temos aqui a palavra estigma, que provavelmente alguns leram, se assustaram, meu Deus, o que é isso? Respira fundo, lembra das leituras, tá? E aí o texto de apoio 2, se não me engano, comentava sobre essa palavra. São marcas, são cicatrizes que ficam nas pessoas e por isso gera aquela palavrinha mágica, preconceito. Aí o segundo termo essencial, tá? O assunto em si, preconceito em relação a quê? As doenças mentais. O texto de apoio também lembrava vocês que doenças mentais não são só relacionadas à ideia da loucura, mas toda a sociedade tem alguma doença mental, algo que afeta a saúde da pessoa. E aí entra a questão, por exemplo, de ansiedade e depressão, certo? E para finalizar o cuidado aqui, ó, sociedade brasileira. Então os dados, os exemplos precisavam ser associados à realidade do Brasil. Bom, significa para vocês que, olha só, o que a gente vai entender na interpretação? Que o tema já afirma que existe o preconceito associado a essas doenças mentais. Então, existe o preconceito. O que eu vou escrever sobre isso? Primeira coisa que eu poderia me perguntar, por que existe esse preconceito? E aí a gente vai tratar, por exemplo, de causas. Nós podemos falar sobre contexto histórico, né? Algo que ao longo da história da sociedade e brasileira também se mantém esse preconceito. Em rejeitar as pessoas que têm alguma diferença. Nós podemos pegar aí o próprio cinema, literatura, o audiovisual, né? Como essas pessoas eram demonstradas em filmes, nos livros, quem são esses personagens. Então também é uma forma de criar esse preconceito. Hoje, né, a sociedade atual, a não aceitação das diferenças e não querer conviver com diferença, em criar bolhas sociais em que as pessoas têm os mesmos gostos e as mesmas afinidades. Isso também envolve o preconceito. Além disso, o que vocês poderiam se perguntar e ir para um outro lado na redação? Quais são as consequências para as pessoas que sofrem esse preconceito? Podemos falar aí que é um problema de saúde pública, porque as pessoas ficam isoladas, isolamento social, ficam às vezes cada vez mais doentes, fazem automedicação, o que prejudica tanto a saúde física como mental e vai gerando uma fila de atendimento no Sistema Único de Saúde. Então, por isso, um problema social. Justamente por ser um problema social e de saúde, nas ações, o que nós podemos lembrar? O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal. Então é um dever do Estado, vocês poderiam colocar ações relacionadas ao Estado, ao Ministério da Saúde, falar principalmente sobre a questão da prevenção, conversas que devem ser realizadas, ações nas escolas, no ambiente de trabalho, universidades, para que mais pessoas tenham ciência, do que é doença mental, o que é ter uma saúde mental e por isso a atenção a esse cuidado. E claro, ainda ações relacionadas a tratamento, também relacionadas aí ao Ministério da Saúde e do Estado, certo? Então o tema que foi muito discutido ao longo do ano, muitas reportagens, também trabalhamos aqui no canal sobre ansiedade e depressão, então com certeza vocês devem